E aí, galera, como foi a semana de cada um? Espero que tenha ocorrido tudo bem. E na aula de hoje nós vamos continuar abordando e conhecendo a nossa história, né? Toda a história acerca do crescimento e desenvolvimento da enfermagem. E na aula de hoje nós vamos conhecer o período Florence, ok? Período Florence Nightingale. Quem é essa mulher? Ela é a precursora da enfermagem. Foi por ela que tudo se iniciou, tá? Ela nasceu em 12 de maio de 1980, em Florença, na Itália. Era filha de ingleses, possuía inteligência incomum, era uma mulher altamente articulada e inteligente, cheia de propósitos, muito determinada e muita perseverança em tudo aquilo que ela desejava e queria. Ela era muito perseverante. Essa perseverança lhe permitia dialogar com políticos, oficiais do exército, fazendo prevalecer suas ideias e suas inovações para a era. Que tudo que vocês vão observar, logicamente, que é muito inovador para o período, né? Dominava dominava com grande facilidade a língua inglesa, a língua francesa, também falava alemão, italiano, além do grego e latim. Então ela era uma poliglota. Tinha um desejo de realizar a enfermagem ou se realizar como enfermeira. Passa o inverno lá de 1984 em Roma, estudando sobre todas as atividades relacionadas às irmandades católicas, que nós sabemos que até então era o que imperava no cuidado dos enfermos neste período, né? E chega em 1949, ela faz uma viagem ao Egito e decide servir a Deus, tá? Trabalhando com Kaiserwerth, na Alemanha, entre diaconisas. Então, além de tudo, ela tinha um grande chamado, né? E aí, por isso que muitas das vezes vocês escutam uma pessoa falar que para ser enfermeira ela é escolhida. Ela não escolhe a profissão nos escolhe, tá bom? Porque realmente para cuidar você tem que ter uma determinação e tem que ter uma visão de cuidado, né? Não adianta cuidar de qualquer maneira. Quando ela se decide em seguir a sua vocação como enfermeira, né, como profissional de saúde, ajudando e cuidando de pessoas, ela entende e procura completar seus conhecimentos que julga ainda insuficiente. Quer dizer, era uma mulher muito culta, muito inteligente, muito articulada e mesmo assim ela foi em busca e atrás de grandes conhecimentos. Nisso, ela visita o hospital de Dublin, dirigido pelas Irmãs de Misericórdia, tá? Na Ordem Católica das Enfermeiras, fundadas 20 anos antes. Então, assim, ela foi fazer visita num hospital que tinha sido fundado há 20 anos, e um hospital assim dominado, como em todo o período, pela Irmandade Católica, tá bom? Conhece as Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo, em Maison, de La Providence, em Paris. Aos poucos vai preparando para sua grandiosa missão. Então, antes dela se jogar na missão de salvar, de cuidar, ela se preparou, ela fez visitas, ela se dedicou. Eu acho que a história de Florence, ela ensina muito no nosso dia a dia, né? Porque muitas das vezes a gente quer ir pro cuidado, quer se tornar um profissional da saúde, mas não tem uma visão, né? De que o cuidado ele é primordial, de que para cuidar você precisa estudar, que para cuidar você precisa ter ciência. O cuidado ele não é só a parte bonita da empatia. A empatia ela só faz parte do cuidado. O cuidado ele precisa de técnicas, ele precisa de ciência, ele precisa de estudo, devoção. Precisa. Nós precisamos entender isso. Então, aos poucos, ela vai se preparando para a sua grande missão. Aí você deve estar se perguntando, professora, que missão é essa? Quando chega no ano de 1954, a Inglaterra, a França e a
e a Turquia vão decretar guerra à Rússia, tá? E aí, essa guerra ela fica denominada como a Guerra da Crimeia, ok? Os soldados achavam-se no maior abandono, mortalidade entre hospitalizados de até 40%. Então, 40% dos soldados que eram hospitalizados, eles vinham a óbito. Tá? Então, observem o cenário, ela se preparou, ela estudou, ela foi se organizando. Quando chega em 1954, ela está ali pronta, preparada, cheia de conhecimento para colocar em ação. E ela já era uma pessoa dominante, né? Ela vem de uma família rica, gente. Florence é uma mulher que ela fala várias línguas, ela vem de uma família predominante. E com toda essa sua... Ela tinha necessidade de passar por tudo que ela passou? Ela tinha necessidade de aprendizado? Não, ela não tinha. Se ela quisesse, ela poderia ser a dondoca do período. Porque ela vinha de uma família milionária, ela não precisava disso. Mas ela tinha uma visão futurística. Ela queria um crescimento pessoal. Ela queria desenvolver o cuidado. Ela tinha ideias e ideologias. E ela colocou em prática. Quantas Florences existem hoje? Nesse nosso dia a dia, né? Quantas pessoas aí estão cheias de ideias para colocar em ação na enfermagem e só precisa de uma oportunidade. Então, se prepare, vai chegar o seu tempo. Florence partiu para Scutari com 38 voluntárias entre religiosas e leigas, vindo de diferentes hospitais. Então, ela juntou um grupo de 38 mulheres, tanto da parte religiosa como mulheres leigas, e partiu para Scutari, né? Para a Guerra da Crimeia, ok? Algumas enfermeiras foram despedidas por incapacidade de adaptação, e principalmente indisciplina. Então, aí a gente observa, né, o quanto que o nosso ponto histórico, o quanto ela era exigente. Então, mulher trabalhando nesse período já é uma coisa complicada. Mulher trabalhando naquele período onde que o homem não via a mulher como, não tinha respeito pelas mulheres. Então, imagina só o fator indisciplina, quanto problema que não deveria gerar para ela, né, como gestora daquele trabalho. Nos dias de hoje nós temos inúmeras formas de indisciplina, mas naquele período já existia, já tem relatos aqui na história de Florence, né? Naquele período, gente, então a gente sabe nesse momento que Florence partiu com 38 voluntárias, entre elas tinham mulheres da Irmandade, mas também tinham mulheres comuns que não tinham nada a ver com o chamado religioso. E nesse período, quando ela chega lá, ela não descreve, né? A gente não tem esse poder, mas diz que muitas foram despedidas por indisciplina. A mortalidade descreve de 40%. A mortalidade decresce, de 40% para 2%, com todas as organizações que Florence fez. Essas organizações, gente, foi um cuidado minucioso, que foi levado assim à risca, sobre iluminação, cuidado, separação de soldados, cuidado por feridas, né? Separar por feridas, por doenças e por patologias, por feridas mais graves, moderadas e leves, cuidar de uma forma íntegra e separadamente, local, ambiente limpo e organizado. Tudo isso caiu a mortalidade de 40% para 2%. Os soldados começam a vê-la como um anjo da guarda. E ela será imortalizada como a Dama da Lâmpada. Por que a Dama da Lâmpada? Porque ela saía com essa lâmpada na mão e percorria durante o período noturno todas as enfermarias atendendo os doentes. Então, ela sabia que a observação minuciosa do paciente é o foco, né, para o cuidado, para o tratamento, para o êxito no seu tratamento. E principalmente com pacientes que, no caso dela, eram clientes graves, né? Eram feridos de guerra. Durante a guerra, ela contrai o tifo. E ao retornar da Crimeia, em 1856, leva uma vida com invalidez. Então, ela se torna inválida 2 anos após ela chegar na guerra, né? Chegou em 1854, retorna de lá em 1856 e leva uma vida inválida. Dedica-se, porém,
com ardor a trabalhos intelectuais. Pelos trabalhos na Crimeia, recebe um prêmio do governo inglês e, graças a esse prêmio, consegue iniciar o que para ela é a única maneira de mudar o destino da enfermagem. Uma escola de enfermagem que nasceu em 1956. Então, a partir daí, ela fez o papel dela, ela mostrou que o cuidado, que a atenção voltada ao individual, ela traria benefícios e salvaria vidas, e ela contraiu o tifo, né, uma doença infecciosa, contraiu o tifo. E quando ela retorna de lá, ela retorna com a sequela da invalidez, e aí ela começa a se dedicar na disciplina de outras alunas e funda a Escola de Enfermagem em 1959. Como nós temos a história de Florence, no Brasil nós temos a história de Ana Nery, são as percursoras desse período da enfermagem. E após esse período de guerra, ela fundou a Escola de Enfermagem no Hospital São Tomás, tá? Que passou a servir de modelo para as demais escolas que foram fundadas e vieram a surgir posteriormente. A disciplina rigorosa, levando em molde o tipo militar, era uma das características da escola Nightingale, bem como a exigência de qualidades morais das candidatas. Então, ela preservava muito pela moral, né? Pelos bons costumes. Tá? Se não tinha esse apetrecho, se a pessoa não entendia, não tinha como se manter, tá? Que precisava ter um alto grau de ética profissional para se manter. E olha o período, hein, galera? O curso de 1 ano de duração consistia em aulas diárias ministradas por médicos, e todas elas eram ministradas por profissionais médicos. Nas primeiras escolas da enfermagem, o médico foi fato a única pessoa qualificada para ensinar. Então, a única pessoa que poderia ensinar naquele período eram os médicos, que levariam o ensino aos enfermeiros, tá? E não tinha função enfermeiro, né? Era equipe de enfermagem. E a função enfermeira veio surgir logo após, bem depois. E a ele cabia, então, decidir quais as suas funções poderiam colocar nas mãos dos enfermeiros. Então, como toda a atribuição era do profissional médico, então ele decidia o que ele queria continuar fazendo e o que ele queria passar como atribuição para a equipe de enfermagem. Florence morre, e aí a Florence ela vem a óbito em 13 de agosto de 1910, deixando florescente o ensino da enfermagem. Então, ela percorre durante a sua vida e ela consegue deixar as escolas fundadas, os ensinamentos fundados e organizados. Escolas de enfermagem, a partir daí, os modelos começaram a surgir, tá? Assim surge a enfermagem, mas como uma atividade empírica, desvinculada do saber especializado, mas como uma ocupação assalariada que vem atender necessidades de mão de obra de hospital. Então, era mais um funcionário, tá? Que ia atender aquela mão de obra do cuidado, né? E receberia um salário pelaquela função, constituindo-se uma prática social institucionalizada específica. Foi criado o Dia Internacional da Enfermagem, sendo comemorado anualmente no dia 12 de maio anualmente no dia 12 de maio, desculpa, eu ia falar 2021. A data lembra sempre e homenageia o nascimento da britânica Florence Nightingale. Sendo assim, ela é considerada a pioneira da enfermagem moderna, tá? No mundo. Que nasceu, o nascimento dela é 12 de maio de 1820. Então, o Dia da Enfermagem, ele ficou firmado como 12 de maio pelo nascimento de Florence. E o Brasil tem história para contar? Será que no Brasil nós temos história para contar? Como eu falei para vocês, do mesmo jeito que Florence apareceu lá na Inglaterra e fez toda essa revolução, veio com as escolas de enfermagem, de uma mulher culta, né, de uma família rica, que se enfiou no meio de uma guerra para cuidar de soldados. No Brasil também nós temos a história, um pouquinho diferente, mas ela também firmou história dentro do nosso território, tá?
A organização da enfermagem na sociedade brasileira começa a partir do período colonial, tá? Que vai até o final do século XIX. A nossa profissão surge como uma simples prestação de cuidados aos doentes. Então, no Brasil, é só a prestação de cuidados, surge, né, simplesmente para prestar cuidado ao doente ou paciente enfermo. Realizada por um grupo formado, na sua maioria, por escravos, que na época trabalhavam em domicílios. Então aí começa a nossa história, né? O Brasil é um Brasil com muitas sequelas históricas, e uma delas é a escravidão. E no período da escravatura, os negros, as mulheres, elas eram escravizadas e ficavam no cuidado doméstico. E um desses cuidados era o cuidado dos enfermos, tá? Então, elas trabalhavam, né, por escravos que nessa época trabalhavam dentro dos domicílios. Então, aqueles escravos domésticos, um jeito horrível de se falar, mas era assim que se falava, eram eles que ficavam responsáveis pelo cuidado da casa, cuidado dos doentes, nascimento de filhos, entre outras situações. Tá? Desde o princípio da colonização foi incluída a abertura das casas de misericórdia. Aí veio a colonização e as casas de misericórdia, né, o poder da Igreja Católica começou a criar as santas casas de misericórdia, que até hoje nós observamos algumas no Brasil. Que a origem dessas casas de misericórdia vem de Portugal. A primeira casa de misericórdia fundada foi a Casa de Misericórdia de Vila de Santos, tá? Em 1543. E em seguida, ainda no século XVI, surgiram no Rio de Janeiro, Vitória, Olinda e Ilhéus. Mais tarde, Porto Alegre e Curitiba inaugurava, tá? Em 1880, com a presença de D. Pedro II e a Dona Teresa Cristina. E aí, continuando a observar, nós sabemos que nossa história aqui no Brasil começou com a escravidão, né? Primeiro dos índios, depois dos africanos, e foram anos e anos de escravidão. E nesse período de escravidão, os escravos cuidavam dos doentes, depois vieram as Santas Casas de Misericórdia, que cuidavam das pessoas enfermas, tá bom? Mas o pobre, se você voltar na história, você sabe, o pobre não tinha nem direito às Santas Casas de Misericórdia, né? O pobre não tinha direito à saúde. Então vamos lá. No que diz respeito à saúde do povo brasileiro, merece destaque o trabalho do padre José de Anchieta. Ele não se limitou ao ensino de ciências e catequeses, tá? Ele foi muito além disso. Ele atendia aos necessitados, exercendo atividades de médico, também de enfermeiro. Em seus escritos encontram-se estudos de valor sobre o Brasil, seus primeiros habitantes, clima e doenças mais comuns. Então, sempre tem pessoas, né, que estão ali voltadas à assistência, estudando, observando o ambiente. Hoje em dia tem muita gente observando o ambiente, observando todas as sequelas que aparecem na nossa atualidade, né? A terapêutica empregada era a base de ervas medicinais, como em todo mundo, né? Minuciosamente descritas. Supõe-se que os jesuítas faziam a supervisão desses serviços, que eram prestados por pessoas treinadas por elas, pelas madres, e não há registro a respeito dessas situações, tá? Outra figura de destaque é o Frei Fabiano Cristo, que durante 40 anos exerceu a atividade de enfermeiro no convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro. Sempre a igreja, né, envolvida no cuidado, tá? Os escravos tiveram um papel grande e revelante, pois auxiliaram os religiosos no cuidado dos doentes. Então, os escravos eles eram auxiliadores dos religiosos nesse período. E em 1738, Romão de Matos Duarte consegue fundar no Rio de Janeiro a Casa dos Expostos. Somente em 1822, o Brasil tomou as primeiras medidas na atuação de José Bonifácio Andrada e Silva, tá? Então, começou a tomar as primeiras medidas somente em 1822. Quando chega no ano de 1832, organiza-se o ensino médico e é criada a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro.
Então começa a ter a faculdade, que até então as pessoas eram enviadas ao exterior e só se tornavam médicos quem tinha muito dinheiro, porque tinha que passar o período de estudos todo no exterior para voltar para tratar dos doentes. Isso era uma demanda de dinheiro absurda, né? Se hoje em dia a gente não consegue, que as coisas são mais fáceis, imagina aquele período. Em 1832, organiza-se o ensino médico e é criada a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. A Escola de Parteiras da Faculdade de Medicina diplomou no ano seguinte a célebre Madame Durocher, a primeira parteira formada no Brasil. Então começa a profissionalizar as funções, tá? Primeira parteira, Madame Durocher. No começo do século XX, grande número de teses médicas foram apresentadas sobre higiene infantil e escolar, demonstrando os resultados obtidos, abrindo horizontes e novas realizações. Então começa a ter as modernizações, avanços, e aí eu começo a ter mais acesso a estudos, tá? Esse progresso lá da medicina, entretanto, não teve influência imediata sobre a enfermagem. Logicamente que não, que as profissões não se fundiram, né? São duas profissões desassociadas, dependentes, mas uma desassociada da outra. Assim sendo, na enfermagem brasileira do tempo do Império, raros nomes vão se destacar. E entre eles merece especial menção a Ana Nery. Por que a Ana Nery ela vai ser reconhecida no Brasil como ponto de partida da enfermagem, tá? Ana Nery, galera, aos 13 de dezembro de 1814, ela nasceu, tá? E recebeu o nome de Ana Justina Ferreira. Ela nasceu na cidade de Cachoeira, na província da Bahia. Casou-se com Isidoro Antônio Nery e enviuvou aos 30 anos. Ela é uma mulher que enviuvou muito jovem, e num período onde mulheres elas eram altamente dependentes de seu marido. A gente não pode esquecer sobre isso. A imagem que você está parada aqui é a imagem de Ana Nery, é a imagem de Florence, não é a imagem de Ana Nery não, tá bom? Eu não cheguei a colocar. Seus 2 filhos, um médico militar e um oficial do exército, são convocados a servir a pátria durante a Guerra do Paraguai, que durou de 1864 até 1870, sob a presidência de Solano Lopes. Então, nesse período entre 1864 a 1870, os filhos, ela já estava viúva e os 2 filhos dela foram enviados à guerra, tá? O mais jovem, aluno do 6º ano de medicina, oferece seus serviços médicos em prol dos brasileiros. Ana Nery não resiste à separação da família e escreve uma carta ao presidente da província, colocando-se à disposição da pátria. E em 15 de agosto parte para os campos de batalha, onde 2 de seus irmãos também lutavam. Então, além dos 2 filhos, os 2 irmãos estavam na mesma luta, na mesma guerra, tá? E improvisa hospitais e não mede esforços na atenção e assistência e atendimento aos feridos de guerra. Após 5 anos, ela retorna ao Brasil e é acolhida com carinho e com grande louvor. Recebe uma coroa de louros e Vitor Meirelles pinta a sua imagem, que é colocada no edifício do Paço Municipal. O governo imperial lhe concede uma pensão, além de medalhas humanitárias e de campanha. Ela vem a falecer no Rio de Janeiro em 20 de maio de 1880. A primeira escola de enfermagem fundada no Brasil recebeu o nome de Ana Nery, que, como Florence, rompeu os preconceitos da época que faziam da mulher prisioneira do lar. A mulher é um período que nós sabemos que a mulher era totalmente domesticada, né, gente? Não tinha nenhum tipo de
de olhar voltado ao ser humano, ao indivíduo mulher. Ela tinha nascido para os afazeres de casa e para a geração de filhos, né? Como se fosse uma procriadora. Então, você imagina só o que é. Do meio desse cenário, duas mulheres tão fortes a vir criar a enfermagem, né? E como que aconteceu esse desenvolvimento da enfermagem no Brasil no século XIX? Quando a gente chega no final desse século XIX, apesar do Brasil ainda ser um imenso território de um grande continente, com um grande continente populacional pouco e disperso, um processo de urbanização lento e progressivo, já se fazia sentir nas cidades que possuíam áreas de mercado mais intensas, como São Paulo e Rio de Janeiro, as grandes metrópoles, né? Então, aí a gente observa aquele período, né, que lá do século XIX, onde aparece a industrialização e um pouco de avanço e progresso. E aí vem aparecer o quê? Doenças infecto-contagiosas, trazidas pelos europeus, né, e pelos escravos africanos, trazidos pelos estrangeiros, e que vão começar a se propagar de forma rápida e progressiva em nosso território. A questão de saúde passa a constituir um problema econômico e social. Para deter essa escalada que ameaçava a expansão comercial brasileira, o governo, sob pressões externas, assume a assistência à saúde através da criação de serviços públicos, serviços de vigilância, de controles mais eficazes sobre portos, inclusive estabelecendo quarentena. Revitaliza, né? E através da reforma de Oswaldo Cruz, lá revitalizada a partir da reforma de Oswaldo Cruz em 1904. Segundo a Diretoria Geral de Saúde Pública, incorporando novos elementos à estrutura sanitária, como serviço de profilaxia de febre amarela, né? Prevenir, né? Prevenção, inspetoria e isolamento de desinfecções, tá? Inspetoria, inspecionar a população, isolar o que for necessário e fazer o trabalho de desinfecção. E o Instituto Soroterápico Federal, que posteriormente veio a transformar em Instituto Oswaldo Cruz, que até hoje é muito utilizado e é de grande importância para o nosso território. Está muito envolvido aí com a vacina. Parece até que a gente está contando a nossa história de 1800 agora, né? Que está tendo que se usar toda a parte de quarentena, está tendo que se usar todas as profilaxias para evitar adoecimento em massa. Isso tudo aconteceu naquele período. Só que naquele período as pessoas não tinham tanto discernimento e conhecimento. E hoje em dia, mesmo com toda a tecnologia, discernimento e conhecimento, nós estamos enfrentando a mesma batalha. E aí, mais tarde, veio a reforma de Carlos Chagas. E aí eu estou falando de 1920, não está tão distante da nossa realidade, não. E aí, por que tem essa reforma? Eu tenho a reforma de Carlos Chagas numa tentativa de reorganização dos serviços de saúde e criando, assim, o Departamento Nacional de Saúde Pública, órgão que, durante anos, exerceu a ação normativa e executiva das atividades de saúde pública dentro do território brasileiro. A formação do pessoal de enfermagem, da equipe de enfermagem, para atender inicialmente hospitais civis e militares e, posteriormente, as atividades de saúde pública, principiou com a criação pelo governo da Escola de Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, lá no estado do Rio de Janeiro, junto ao Hospital Nacional de Aliados do Ministério de Negócios do Interior. Esta escola que é, de fato, a primeira escola de enfermagem brasileira, criada pelo Decreto Federal de 791, de 27 de setembro de 1890, e denomina-se hoje a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, pertencendo à Universidade do Rio de Janeiro, a Unirio. Aí eu tenho a história da Cruz Vermelha
E nesse momento, galera, a gente já estudou, já passamos para entender toda a vida de Florence, né? Quem foi essa mulher? Ela foi para a Guerra da Crimeia, ela era uma mulher culta, sim, muito culta. Ela tinha necessidade de entrar numa guerra para cuidar de soldados? Não, ela era uma mulher culta, poliglota e milionária. Ela não tinha necessidade. Por que que ela entrou? Porque ela tinha uma missão. E a missão dela era muito além de qualquer pensamento daquele período. Era fundar uma profissão e cuidar, tratar e cuidar de pessoas. E aí, quando eu vejo a nossa história aqui no Brasil, a gente vem de uma história de escravidão. A gente vem de uma história de muito domínio católico em cima do nosso território. Muito sangue rolou nesse território por conta de domínio, dinheiro, riquezas. E no meio disso se escravizou pessoas. Essas pessoas escravizadas foram postas como fonte de trabalho e renda, né? Cuidando de pessoas enfermas, cuidando de feridos e ferimentos. E aí a gente não vê uma estruturação no nosso território, né? A nível de grande demanda de estudo. Mas, em contrapartida, nós observamos uma demanda de pessoas que também vinham estudando o território e tentando organizar a grande desorganização, tentando criar a parte da saúde pública, para poder organizar a parte preventiva, para poder conscientizar a população e governos sobre o cuidado e prevenção. Aí a gente observa também o início das escolas de medicina, o início da escola de enfermagem, os primeiros profissionais sendo formados para o cuidado em saúde. Isso tudo é muito importante, eu e você ter esse conceito, todas essas informações, que isso vai fundamentar a sua profissão no futuro próximo, né? Quando alguém perguntar de onde vem a sua profissão, antigamente você poderia ficar pensando, gente, por que existe enfermeiro? Será que enfermeiro é aquele que não conseguiu fazer medicina? Que profissão é essa? Hoje em dia você sabe que não. Nós somos especialistas no cuidado. Enquanto existem os médicos, são especialistas em tratar a doença, nós somos especialistas em cuidar do doente. Então, isso tudo foi fundamentado com o nosso período histórico, que vem muito além. Nós já estamos discutindo todos esses fatos de antes da vinda de Cristo. Começamos a falar sobre o cuidado desde os povos egípcios, e agora a gente está na enfermagem moderna. Já passamos pela Inglaterra e todos os seus aprendizados, já passamos pelo Brasil e todos os seus caminhos e aprendizados até chegar aqui. E depois vocês vão entender como foram surgindo os polos de saúde dentro do nosso território e de que forma foi ganhando força a enfermagem dentro do Brasil, tá bom? E aí agora eu vou passar essa videoaula para vocês. Espero que vocês tenham assistido com bastante atenção. A partir daqui, nós vamos para uma atividade e vamos assistir dois vídeos complementares falando sobre a fundação da enfermagem no Brasil e a chegada da Cruz Vermelha dentro do nosso território. Combinado? Boa noite de estudo para vocês, beijo e até a próxima.